Muitíssimo obrigado, presidente, senadora Elisiane Gama, aqui dessa sessão, nesse momento. Seja muitíssimo bem-vinda, doutora Franciele. Hoje a gente está tendo aqui, e temos que reconhecer isso, e parabenizar a cúpula dessa CPI pelo um tratamento respeitoso, um tratamento equilibrado que essa CPI está dando para a senhora. Deveria ser para todas as pessoas que viessem aqui prestar depoimentos. Eu espero que o seu exemplo sirva para as próximas etapas que essa CPI vai enfrentar. É muito importante, porque a regra da boa convivência é o respeito. Nós tivemos aqui pessoas sentadas nessa mesma cadeira que a senhora está. Mulheres, senadora Elisiane Gama, que foram vilipendiadas. Presidente, pela tentativa de humilhar. Porque esse tipo de procedimento é um tipo de procedimento que acontece em todas as sessões. Esse tipo de interrupção. Eu estava me referindo aqui a pessoas que salvam vidas, como eu vejo a doutora Franciele, uma servidora pública, honrada, idealista. E nós tivemos outras pessoas sentadas aqui, mulheres, honradas, idealistas, salvando vidas, e que foram destratadas, desrespeitadas, sim, ameaçadas. Esse tipo de coisa o Brasil está vendo. O que eu estou justamente aqui colocando é que esse tipo de tratamento que a doutora Franciele está recebendo deveria ser padrão nessa casa, porque muitas pessoas estão nos assistindo. E a gente pode ser uma referência nesse momento de polarização extrema que existe no país, de radicalismo dos dois lados. O caminho tem que ser o equilíbrio, o caminho tem que ser o do meio. E isso aqui eu acho que deve ser uma máxima. A gente não pode esquecer esse tipo de tratamento. Eu queria colocar justamente, doutora Franciele, o seguinte: por quais razões a senhora foi ao STF solicitar um habeas corpus quanto à sua participação nesta CPI e quanto à quebra dos sigilos telefônico, telemático e bancário? Eu vou passar. Senador Girão, me permita só uma questão de ordem, se puder me dar a palavra à defesa para fazer um esclarecimento técnico. Pode ficar à vontade. A defesa foi ao Supremo fazer esse requerimento em razão da condição de investigada que ela citava e que, felizmente, essa comissão já resolveu por reverter a situação dela. Então, naquele momento, era adequado em razão da condição de investigada dela e da quebra de sigilo dela sem antes ela ter sido ouvida. Por isso, a defesa foi recorrer. Perfeito. A senhora afirmou aqui que não foi mais cedo, não foi por causa da CPI, mas sim por todo o cenário. Eu vou insistir. Por quais razões a senhora saiu do Ministério da Saúde? A quebra do seu sigilo telefônico, telemático e bancário não teria contribuído para esta decisão? A senhora sente-se injustiçada em ter sido incluída na lista de investigados sem sequer ter sido lhe dado a oportunidade de se manifestar e dar a sua versão dos fatos? De que forma isso tudo, CPI, quebra de sigilo, afetaram a sua vida pessoal, a sua família, os seus amigos? A minha saída foi uma motivação pessoal em relação a esse ambiente de politização, de qualquer lado. O ambiente de politização em relação à vacina. O Programa Nacional de Imunizações nunca sofreu essa politização. Em relação a vir para a CPI,
eu senti que eu teria que... Eu não achei que eu não viria, porque como eu coordeno um programa de vacinação, eu imaginei que eu viria para a CPI. Agora, eu não consegui entender por que eu vinha na condição de investigada sem ter sido ouvida. Por isso que eu contratei um advogado, pedi uma orientação e ele me orientou a pedir o habeas corpus. Perfeito. Como coordenadora do PNI, do Programa Nacional de Imunização, a senhora era responsável por decidir grupos prioritários de vacinação e assinar notas técnicas sobre a compra de vacina. A senhora poderia nos relatar quais foram as premissas básicas para a elaboração do PNI? O PNI é responsável pela Política Nacional de Vacinação. Nós elaboramos os calendários, definimos os públicos prioritários para vacinação de qualquer vacina que esteja dentro do calendário de vacinação. Isso tudo com evidência científica, com o cenário epidemiológico que o país apresenta. Em relação à vacinação da Covid, nós utilizamos como objetivos, inicialmente, nós fizemos uma nota onde tinham diferentes cenários. Um dos cenários era objetivando o controle da transmissão, mas era um cenário de incerteza, pois nós não tínhamos nenhuma vacina ainda disponível no mundo. Então, nós fizemos uma modelagem, utilizamos um percentual de cobertura vacinal e utilizamos também uma efetividade assumida e o risco de reprodução, de transmissão. Então, nós utilizamos essas variáveis, foi minha equipe técnica que fez isso e nós trabalhamos com esses quantitativos. Em relação à definição dos grupos prioritários, para eu ser objetiva, nós trabalhamos inicialmente com a manutenção da força de trabalho do setor saúde, principalmente iniciando por aqueles que estavam na linha de frente no atendimento à Covid, que esse público precisaria estar protegido para poder atender as demais pessoas, né, que procurassem o serviço, e porque eles têm um risco alto de exposição. Na sequência, nós revisamos as evidências do CDC, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, as revisões sistemáticas que já tinham saído à época, para a gente poder avaliar quais seriam os grupos que seriam introduzidos, né? A gente fazendo essa avaliação, trabalhando sempre com as recomendações também da OMS e do SEIGE, que é o grupo consultivo da OMS, que também ia divulgando, né? Então, nós avaliamos e resolvemos elencar como objetivo também a redução da morbidade e da mortalidade. E, na sequência, ampliamos para populações vulneráveis e para manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. E hoje, a gente já indicou, já há bastante tempo, que a partir da vacinação dos grupos prioritários, que iniciaria-se por faixa etária até atender toda a população brasileira com indicação de imunizante. Perfeito. Por exemplo, dentro desse grupo que trabalha a Política Nacional de Imunização, existe a participação também do CONASEMS, do CONAS, é isso? A participação do CONAS e do CONASEMS foi de extrema importância nesse processo. Eles participaram ativamente de todas as decisões. Eu compartilho aqui, nesse momento, e você pode confirmar com o CONAS e CONASEMS, as decisões do Programa Nacional de Imunizações foram compartilhadas com eles, todas elas. Nós temos verificado um descompasso entre o volume de vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para estados e municípios e a velocidade de vacinação. Dados de hoje dão conta de que foram distribuídos 143, quase 144 milhões de vacinas e foram vacinadas menos de 110 milhões de pessoas. A senhora não acha que a velocidade é lenta da vacinação nos estados e municípios e isso, de alguma forma, pode estar atrapalhando a imunização e elevado o número de mortos?
Eu confirmo aqui a informação até o último informe técnico, que era da semana passada, né? A distribuição de 142,5 milhões, mais ou menos o que o senhor colocou, né? Em relação ao total de doses aplicadas, foram em torno de 106 milhões. Com a primeira dose, foi em torno de 78 milhões. Com a segunda dose, foi em torno de 27 milhões. Nós somos um país continental. Nós temos diversas formas de entrada de dados, né, da informação. Então, essa entrada de dados, ela pode não ocorrer na mesma velocidade da vacinação. A necessidade de fazer essa aproximação, continuar essa aproximação, eu não estou mais na coordenação com o CONAS e CONASEMES e estudar os fatores que podem não digo atrasar, mas que estão levando a uma inserção do registro posterior e avaliar se é isso mesmo o problema. Então, eu não tenho uma resposta fechada. A inserção do dado em locais remotos, por exemplo, senador, eles levam uma folhinha, né? Eles levam a planilha física. Então, eles vão, anotam e depois, quando eles voltam, eles fazem o registro. Então, isso pode levar um tempo, mas a gente tem compartilhado isso sempre com CONAS e CONASEMES. Perfeito. Eu agradeço, né, as suas muito lúcidas, serenas, explicações aqui nessa comissão. Eu reitero, presidente dessa sessão eventual, Elisiane Gama, a necessidade de fazermos com essa tranquilidade as nossas sessões aqui da CPI, porque isso sim, é um bom exemplo que a gente passa para as pessoas, e não discursos de ódio, discursos aqui que a gente muitas vezes percebe, inclusive colegas atacando colegas. É algo que eleva a temperatura num momento que a gente precisa de diálogo. E eu queria, inclusive, dizer para a senhora que espero que na próxima semana, essa semana não vai ser possível, mas que na próxima semana nós possamos ter aqui, finalmente, quebrado esse segredismo oculto, esse mistério que se transformou num drama nacional, que é o consórcio Nordeste e a compra dos tais 300 respiradores superfaturados, pagos antecipadamente pelo povo do Nordeste, com dinheiro de verbas federais, e que nunca chegaram ao seu destino final. E, por documentos que eu tive acesso, e essa CPI também, tudo indica que nós temos aí 2 ex-ministros de governos anteriores do Brasil. E eu espero que essa não seja a blindagem, que a gente possa votar e dar pelo menos uma demonstração de investigação, de boa vontade na investigação, dos bilhões de reais que foram enviados para estados e municípios. Toda corrupção deve ser combatida, onde quer que seja. Eu votei a favor de quebra de sigilo, de convocações com relação a buscar a verdade no governo federal. Mas estados e municípios não têm tido vez aqui. E isso é um desrespeito com 45 senadores da República que assinaram o meu requerimento, que deram origem a essa CPI. E simplesmente é ignorado essa busca pela verdade. Só se quer uma verdade. Isso não é justo. Isso não é correto. Quero deixar, senadora Elisiane, para encerrar no 1 minuto e 19 segundos, uma passagem que eu gosto muito, do Livro dos Espíritos, questão 640, se eu não me engano. Para agradar a Deus, basta não fazer o mal? Não. A resposta é simples e objetiva. Nós devemos
fazer o bem no limite das nossas forças. Porque nós seremos responsáveis por todo o mal decorrente do bem que a gente poderia ter feito e não fez. Isso é uma lição, é um estímulo, é uma inspiração para que a gente possa fazer esse trabalho para o bem, pela verdade, que toda ela possa vir à tona. Então, o ministro Wagner Rosário, já falei com o presidente, ele tinha sinalizado que seria essa semana, mas me garantiu que colocaria na próxima. Aprovado por nós aqui a convocação do ministro Wagner Rosário, que ele possa vir na próxima semana, porque ele sabe, ele já deu entrevistas, já soltou relatório da CGU dizendo das 53 operações que tiveram em estados e municípios, e o prejuízo é multimilionário. E a gente precisa buscar a verdade para restabelecer o que é correto. Muito obrigado, senadora Elisiane. Obrigada, senador Girão. Presidente, pela ordem. Pois não, senador Marcos Duval. Presidente.